Boa noite para quem está nos assistindo agora, né? Ao vivo. Boa tarde para quem for nos assistir depois, em um outro horário. Boa noite também, né? Que a paz de Jesus esteja com todos. Amém. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. E ficamos muito agradecidos de poder estar com vocês nos seus lares, nos seus trabalhos, enfim, onde quer que vocês estejam. Esperamos que bem e seguros, né? Afinal, por isso que estamos aqui. E essa é mais uma evangelioterapia desse ano de 2021. Certo? Qual é o tema de hoje, Márcia? É um tema assim fácil, muito tão fácil. fácil que tem tudo a ver com o nosso recadinho de sempre, né? Ah, sim. Hoje na verdade, seria o trabalho de número 22, lá na Casa Espírita, que fala sobre a verdadeira caridade. Muito fácil, viu, gente? É muito fácil, porque aqui, todos nós somos caridosos. Muito. Demais. Com todo mundo, né? Na verdade, assim, o que chama de a verdadeira caridade? Por quê? Porque na doutrina espírita reconhece-se que nem tudo, nem toda ação é de caridade, né? Uhum. Nem tudo é do coração. Sim. Na verdade, é mais orgulho, né? Olha como eu sou bom. Tanto é que o próprio Kardec colocou isso como tema de um capítulo inteiro, né? Sim. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pois é. Ele diz o que é a verdadeira caridade. Vamos lá postar a máxima de hoje? Vamos. Amém vos digo que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 25, versículo 40. E aí, tem um pequeno detalhe, né, Márcia? Porque esse trechinho, por si só, já é forte. Imagina se a gente entra dentro do contexto. Vamos ver o contexto. O que ele está falando? Que pequeninos são esses, né? Ele está falando das crianças. Eu acho que em outra parte ele falou das crianças, né? Ele falou: deixai vir a mim as crianças. Sim. Ele está chamando de pequeninos. Vamos ver o contexto. Pode ler aí, Anderson? O que o Mateus disse? Vamos lá para o nosso Novo Testamento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Vamos começar no versículo 31. Diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua glória. E aí vale fazer um parênteses, porque Jesus se referia aqui a essa questão do juízo final que a gente já até falou em algumas reuniões anteriores, né? Sim. Pois é. E aí continua. E serão reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes.
Estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E aí, continua ainda. Quando te vimos enfermo ou na prisão e viemos a ti? Agora entra a máxima dessa cromo, dessa evangelioterapia, né? E que é justamente isso. Em resposta, o rei lhes dirá: Amém vos digo, que na medida em que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que pesado, né? É. Pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Amém vos digo que, na medida em que não fizestes a um destes mais pequeninos, a mim não o fizestes. E estes irão para o castigo eterno, os justos para a vida eterna. Então, olha a deixa aí para o que é a verdadeira caridade, né? Sim. E o que são os pequeninos que ele se refere? Hoje em dia a gente chamaria de minorias até, né? Todos esses que sofrem por conta dos outros maiores, mais fortes, que se jogam em cima destes, né? Isso, né? São os que passam tudo, porque, na verdade, todos aqueles sofrimentos ali relatados por Jesus são desafios evolutivos. Passar Sim, fome, sim. né? A prisão. Você vê que ele não quer saber o porquê está preso. Ele não entra nesses detalhes. Não interessa a caridade. Por que você está passando fome? O porquê que você está preso? O porquê que você não está em seu país? Doente? É igual o médico. O médico ele não desaprova a doença, se a doença é justa ou não. Ele quer saber de curar. Sim, sim. Não é? Também, Então, quando fala da questão da doença, né, que é muito forte para a gente, porque é comum a todos, ninguém escapa de ficar doente de vez em quando, né? sim, e agora está na moda, ficou doente porque ele não obedeceu, estava ali, deu bobeira. Né? E não é assim. Ele não está aqui julgando porque está doente, porque está passando fome, porque está preso, ou coisa que o valha. Ele está... Imagina, e aí até pensando nisso também que você falou, imagina se os médicos, na hora de atender, olha o caos que seria se eles chegassem assim e perguntassem: mas então, onde é que você passou o Natal? Onde é que você passou o Ano Novo? Você foi em festa? Você aglomerou? Imagina se eles perguntassem isso para dizer: não, você então não merece atendimento. Olha que... por favor, entre na outra fila. Agora nós vamos atender este. Pois Porque é. a gente tem essa mania. Ele está falando de pequenos, todos aqueles que estão passando por estas situações, os necessitados, porque, na verdade, quando você está carente de algo, você até a sua postura é pequena. Uhum. Você não consegue sequer se colocar em uma posição, né? Você não consegue ficar reto, ereto. Você fica numa postura infantil, A gente se pequena. diminui, né? Se diminui.
Então, esses pequeninos deles que ele fala são várias coisas que, na verdade, é um necessitado, né? O problema da gente é que a gente, na cabeça do ser humano, existe o necessitado merecedor e o necessitado não merecedor. Sim. Né? A gente não, na época de hoje, a gente não, aquele não é merecedor. A gente já julga antes, né? A gente já diz, não, você merece, você vai para um lado. É o necessitado. Nosso mérito, né? Se ele for um necessitado limpinho, ele até merece a minha roupa. Sim. Né? A roupa que eu vou doar. E não é disso que Jesus... Ele está falando de uma caridade irrestrita. Sabe o que eu lembrei agora, Márcia? De alguma história que você contava lá para a gente, eu não lembro se era um sapato ou era um casaco que você doou, viu alguém vestindo? Porque a minha história mãe... tão boa. A minha mãe, tadinha, ela vai ouvir isso, ela vai lembrar isso, me deixa com muita vergonha. Eu doei uns sapatos de salto alto, né? Uhum. E aí eu falei, mãe, toma, olha, a senhora doa esses sapatos. Os sapatos eram bonitos. E eu falei, mãe, doa esses sapatos. Só que eu não falei para quem. Eu falei para ela doar. E ela doou o pessoal que morava embaixo do viaduto, lá de Pilares, meu querido Pilares. E o outro dia eu saí e vi a moça que ali ficava com o meu sapato. E eu voei na minha mãe. Por que a senhora fez isso? Está lá ela andando com o meu sapato. E assim, como se ela não fosse digna de usar o meu sapato, de usar as minhas roupas. Teria que dar para um necessitado limpinho, que inclusive soubesse andar de salto alto. Foi quando você falou isso, de que a gente quer que seja para um necessitado limpinho, que eu lembrei da história do porque, enfim, é aquele, vamos botar na fila, né? Necessitado que merece e o necessitado que não merece, né? Uhum. Quer colocar o slide, Anderson? O que você acha? Vamos lá. Para a gente entender como é que se desenvolve isso da caridade. Porque, assim, a gente entende, obviamente, né, com todo o exemplo, que Jesus foi o máximo dessa caridade que já pisou aqui na Terra para a gente. Mas e o que a gente pode fazer como caridade? Né? Essa é uma questão que a gente precisa desenvolver. Esse próximo slide fala exatamente disso. Vamos lá. Tá bom. Agora, então, a gente vai dar uma cartilha de como fazer a caridade. Então, mãos à obra, como se houvesse uma cartilha para fazer a caridade, né? Mas vamos lá. Já é uma dica. Para fazer a caridade, primeiro é preciso querer fazer, né? Isso. Querer fazer, né? Às vezes até dizem que eu devo fazer, né? Às vezes até eu sinto que eu preciso fazer. O que nos motiva a querer fazer? Mal. Isso. Oi? O que nos motiva a querer fazer? Sim, né? Isso, na verdade, eu dou 1000 desculpas para não fazer, né? Eu vou fazer a caridade no dia que eu ganhar na Mega Sena, e aí vai sobrar tempo para eu fazer a caridade. Né? Porque eu acho que a caridade é aquele dinheiro que eu posso ajudar. Né? Eu não posso começar a fazer desde já. Não que eu não queira ganhar na Mega Sena, pelo amor de Deus, quero. Só que eu posso começar a fazer a caridade agora. Né? Então, as coisas ainda são um obstáculo. O segundo aí é
Enxergar o outro. E enxergar com esses olhos aqui? Ah, sim, essa é uma pergunta importante. Como é que a Né? gente Eles são enxerga? até falhos. Os olhos da carne até falhos são, tanto é que eu preciso usar óculos, eu e você, né? Uhum. Essa frase, ela parece óbvia, mas não é, né? É um grande desafio para nós, né? Enxergar é que é alguém como eu, mas diferente. Ele é alguém como eu, mas em um momento diferente, né? Jesus não se colocava no lugar do outro, não. Até porque para ele seria fácil passar por aquilo. Sim. Não é? Seria fácil. Jesus via o outro como ele era. Ele respeitava aquela dificuldade do outro, né? Embora ele poderia ter N possibilidades, mas Jesus conseguia enxergar o outro. Uhum. Pode jogar o próximo. Rodrigo, por favor. Entender sua necessidade. Isso está muito ligado ao enxergar o outro, né? Porque é enxergar Isso. por todos os ângulos. Sim, qual é a necessidade? Por que ele está ali? Por que ele está pedindo? Eu me lembro até hoje que uma pessoa lá no trabalho que a gente faz lá na casa, a pessoa falou assim, agora você vê, estava lá o pedinte, era a hora do almoço, eu fui lá, comprei uma quentinha, dei a ele, e ele não quis. Ué, porque era do orador, ele não estava com fome, gente. Não era aquela a necessidade dele, não pelo menos naquele momento. Sim. Não é? Talvez, quando a gente entender a necessidade dele e colocar, atender aquela necessidade, ele depois pode enxergar que aquilo que a gente achava que ele precisava, realmente ele precisa, mais do que aquilo que ele achava. Sim. E Não aí, é? com relação a isso, eu lembrei de outra história também, que a gente ouviu lá na casa em algum momento, de uma pessoa ela era dentista e ela ia visitando comunidades carentes, né, para oferecer os serviços de Sim. odontologia. E disse que chegou na casa de uma pessoa, foi conversar com ela e um grupo de pessoas que iam atender esse pessoal, e viu que a pessoa que atendeu ela Aliás, não um tinha beijo, dá dente. licença, um beijo enorme para você, meu amor. Pois Né? é. Ela sabe que a história é dela, né? Dentista. E a pessoa que ela da casa, né, não tinha dente na boca. Então ela pensou: oba, já sei o que eu vou fazer, já sei o que a pessoa precisa, já estava pronta para anotar. Quando perguntou, mas então, o que você gostaria? E aí, já quase anotando lá, dentadura, a pessoa responde: eu queria saber ler. É. Olha a questão de dar o outro e de entender a necessidade aí, se fazendo presente, né? Vai muito além de uma dentadura. Vai Pode muito ser. além do querer fazer a caridade, como colocou lá no início. Porque o querer fazer é só o primeiro impulso. A gente precisa ir além disso, né? Isso, né? Pode colocar o próximo. Por favor, Rodrigo. Oferecer tempo, palavra, sentimento, e etc, etc, etc. É engraçado que não entrou nada material. Roupa, alimento, dinheiro. Pois é. Né? De certa forma, se a gente parar para pensar, né, porque o que é material é fácil. A gente consegue já tiradamente passar adiante, mas... Não que
não que o material não resolva. Sim. Não tem nenhum demérito nisso. É filantropia. Aliás, a gente pede ajuda sempre para casa. Sim. Não é isso? Por isso, até que no início eu falei que o tema de hoje tem até a ver com o que a gente sempre fala, né, sobre doação. Enfim, que é muito importante. Sem a filantropia, a gente não conseguiria muita coisa, né? E a gente, aliás, a filantropia te faz se sentir melhor. Por quê? Porque ela já é um ensaio para a caridade. Eu não me lembro qual é o livro que diz: comece pelo dever, que a caridade vem. Comece pelas sensações boas que você tem, que nós temos ao ajudar. Né? Não é gratificante? Não dá aquela... Nem que seja aquilo, olha, meu Deus, como eu... Nem que seja por orgulho. Como eu sou bom, até que eu não sou tão ruim. Sim, é até um conselho de Emmanuel isso. A princípio, que a gente faça nem que seja pela obrigação, por saber Sim. que a gente tem que fazer, sabe? Mas começar a fazer de alguma forma. Mas começar a fazer. Então, aproveito a essa hora, pode abrir o coração, Anderson, que a casa precisa muito, meu irmão, da sua colaboração. A casa, começamos o ano, há várias famílias que não tiveram Natal, que não tiveram Ano Novo e que precisam da nossa ajuda. Então, aproveitamos esse para fazer um pedido. Esse pedido para vocês. Aproveitando o tema, né, Anderson? Sim, sim. E até você falou, se eu não me engano, foi na da semana do Natal, que é daquela questão de que para ajudar o outro, a gente, de alguma forma, tem que também ter uma base, né, para poder... Não adianta ajudar de qualquer jeito. A gente tem que saber como fazer também. E é aquela questão de que, imagina, durante todo o ano passado, que a gente ficou com a casa fechada, que não tem aquele movimento de pessoas, as doações espontâneas que surgiam, as doações de alimento e tudo mais. Imagina o quão doloroso é ainda iniciar esse ano desse jeito, né? O quanto é difícil para as pessoas que recebem, o quanto é difícil para a gente na casa também, precisar tocar esse projeto em frente sem ter, de alguma forma, esse apoio por trás. Por isso que a gente aqui também pede a ajuda de vocês, seja através do QR Code que fica aqui no cantinho, seja através lá da transação por Pix, por conta do e-mail que fica aqui na tela, porque é uma forma de vocês ajudarem de acordo, é claro, com o que podem, com o quanto podem, se podem também, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente consegue se reerguer para poder continuar caminhando também. Sim, porque, na verdade, quando a casa fechou, nós não esperávamos, nós e ninguém esperava que fosse ficar tanto tempo. De jeito nenhum. Então, além do recurso material, a casa oferece o tempo, a palavra e o sentimento. Isso aí, com certeza. Né? E ficamos sem isso, inclusive o material. As pessoas que dependem da casa. Uma coisa, Márcia, que me pegou bastante foi porque quando rolou a última cromo, o último trabalho físico lá na casa, que você não estava presente ainda porque tinha pedido licença. Você vê, eu ainda tive o privilégio de trabalhar um pouquinho no ano passado, mas eu senti falta de uma coisa, porque sempre que terminava o trabalho, a gente passava abraçando os médiuns, lembra? A gente tinha essa troca de energia. E nesse último trabalho, como já tinha explodido esse boom de contaminação, já
tava aquela suspeita de casos aqui no Brasil e tudo mais, então a gente decidiu não, todo mundo afastado, sentado um longe do outro, e eu senti muita falta porque assim, eu não desci para abraçar as pessoas. E olha como já deu para sentir falta nesse início, né? Então, imagina isso ao longo do ano inteiro, já começar tendo essa dificuldade também. Então, que uma boa caridade que a gente pode fazer também é pensar no outro, pensar em o que eu posso fazer agora para garantir que isso tudo passe mais rápido. Qual é a minha postura? Qual a minha postura para isso? Né? O que eu posso fazer? Eu tenho um caso que é verídico. Na verdade, ele é do livro, não sei se você já ouviu, Anderson, é A Tarefa dos Enxovais. Você já ouviu falar desse livro? Não. Ele é do Hermínio de Miranda e Orson Carrara. E ele fala sobre a casa espírita. Ele fala no último capítulo, o capítulo é Diversidade de Carisma. E ele fala de uma médium chamada Gina. Ela trabalha na casa no atendimento fraterno. Uhum. Então, ela trabalha lá, e aí os amigos espirituais da casa disseram para ela, aliás, toda casa espírita é assim, tá, gente? O livro retrata muito bem o que é uma casa espírita. Aliás, eu estava estudando, não é só a casa espírita, é qualquer templo religioso. Ele pede sempre que você se dedique um tempo lá na casa, né, no seu trabalho religioso, e um tempo na caridade. Sim. Então, ela falou, mas eu já não faço a caridade aqui atendendo? Aí ele falou, não. Há necessidade, porque a caridade é o amor em ação. Então, ela pede, eles pedem, os amigos espirituais pedem que ela se dedique a um trabalho. Ela, mas qual? Eu não sei o quê, eu gosto muito das crianças, mas um dia ela sonha. Um dia ela tem um sonho que tem um bebê chorando, uma criança chorando. Na verdade, ela se desdobra. E está ela e uma senhora, que deve ser algum amigo espiritual, algum espírito, né, observando ela. E aí ela sai, era uma noite chuvosa e fria. Ela sai guiada por aquele choro. Quando ela vê, é um bebê pequenininho, que ela pega esse bebê chorando e tremendo de frio, e ela acolhe ele em seu corpo, e o bebê com fome e com frio, com muito frio. Era um recém-nascido. E ela vê ele. Então, ela pegou e falou assim, já sei, eu tenho que adotar uma criança. Aí ela começa a procurar nos orfanatos e tal, porque ela viu a criança, ela sabe quem é a criança, entendeu? Essa criança esteve nas mãos dela. Ela, quando acorda do sonho, ela tem a nítida. E detalhe, no sonho ela pede assim à pessoa, a mulher em espírito que está acompanhando ela, pegue uma bacia com água morna, que eu preciso aquecer essa criança. Olha, ela dá ordem ao espírito, e o espírito, é claro, vem uma bacia, vai, enrola essa criança numa manta que ela não sabe de onde veio, enfim. E ela procura essa criança por sabe quanto tempo? 1 ano. 1 ano, ela avisa todo mundo sabendo que ela falou, se eu olhar a criança, eu sei quem é. Porque para ela era isso, ela passa 1 ano nisso, quando uma amiga dela fica grávida e pede ajuda dela para fazer o enxoval. E ela conta esse sonho para essa amiga. E elas começam a fazer o enxoval dessa amiga. E aí ela tem a grande ideia de fazer o enxoval
para os necessitados. E quando a pessoa é necessitada, ela não precisa do básico, ela precisa do melhor. Uhum. Porque quando a gente pensa no necessitado, a gente pensa em quê? Uma falda de pano, Sim. porque ela dura. Mas se o necessitado morar em rua, como é que ele onde vai ele fazer vai para lavar? lavar aquela fralda, né? Né? Então, nesse enxoval dela, tinha de tudo, inclusive fraldas descartáveis. E ela fez, tudo ela fez, mas ela fez um enxoval como se fosse para essa amiga. Uhum. Ou seja, se ela amava o bebê da amiga, amava o bebê que ela estava fazendo também. A cada enxoval que ela fazia com carinho. Então, ela se dedicou de todo o coração a esse enxoval. E aí tem 3 casos. O primeiro caso é de uma senhora que tinha 8 filhos, estava esperando o 9º. Caramba! E o marido, já desgostoso, que não conseguia trabalho, não conseguia nada, começou a beber. Se entregou ao vício da bebida. E aí maltratava ela e as crianças, porque ele se sentiu incapaz. E começou a beber. E aí uma pessoa ligou para ela e falou dessa senhora. Aí ela falou, pode pedir que ela venha aqui buscar o enxoval. A senhora foi lá buscar o enxoval dela e quando olhou um monte de coisa que tinha, que ela mal conseguia carregar, a moça chorou e foi embora com a ajuda de outros filhos, levando o enxoval, que mal deu tempo de agradecer. Na outra semana, ela volta na casa da Regina para agradecer. Ela não deu tempo dela agradecer, ela ficou muito emocionada. Uhum. E aí ela falou bem assim, e aí, está tudo bem? Ela falou, você não sabe o que esse enxoval fez. Quando eu comecei a abrir, todos ficaram felizes. Todos, porque a roupa de um bebê, né? Ver roupa de bebê é muito fofo, uhum. É muito legal, né? Você tem o seu sobrinho, né? O Serginho, que você que viu há pouco tempo ele nascer, sim, e o quanto é bom as coisinhas dele, sim, né? A gente imaginar o bebê dentro das roupinhas. Uhum. Então, os irmãos felizes, e o marido parou para ver. E aí perguntou, onde você arrumou isso? Aí ela falou, eu ganhei de uma senhora, mas ela sem te conhecer. E aí ela falou, sem me conhecer, ela já ama o nosso filho. E o marido, com muita vergonha, enfim, esse enxoval, ele se propôs a parar de beber, procurar um emprego. Então, o enxoval já trouxe para essa família a chama da esperança. O segundo caso desse enxoval foi um dia, ela recebeu a ligação da empregada de uma amiga dela, dizendo se ela conseguiria arrumar lençóis para fazer de fraldas, pois a irmã de uma amiga dessa moça, ela passou mal, foi para o hospital e ela ia ter um bebê. Imagine, a garota escondeu do pai, ela morava só ela e o pai já com uma certa idade. Uhum. Ela escondeu os 9 meses a gravidez do pai. E aí, quando não deu, ela foi para o hospital e teve o bebê, e o pai descobriu e disse que não queria ela de volta em casa, em hipótese nenhuma. Aí ela perguntou se tinha alguma coisinha. Ela separou o enxoval que estava lá. E aí mandou para essa pessoa. Uhum. E essa filha na frente do pai começou a separar as roupinhas que era para dar ela para ela vir da maternidade. E quando o pai olhou as roupinhas, sabe o que é quebrando o coração? O gelo.
Eu diria descascando as camadas de cebola também, né? Eu diria que era uma desobsessão. O semblante dele foi mudando. E aí falou, pode trazê-la para casa. Então, a moça ligou para ela, ela falou, e o pai? Como é que o pai está? Ah, o pai está ótimo. Ué, como assim? Não, não precisou dizer nada, o enxoval disse tudo. O terceiro caso era uma garota que ela veio de Minas, essa aí aconteceu no Rio de Janeiro. A menina, quando o pai descobriu que ela estava grávida, expulsou-a de casa e ela, com vergonha da cidade, veio para o Rio de Janeiro e morava nas ruas. E ela teve o bebê, o hospital colocou o bebê para fora, claro, não pode ficar lá. Enrolou numa gaze e, quando teve alta, os dois foram embora. Então, ela na casa de uma vizinha, a vizinha falou, eu já cuido de meus netos, eu não tenho como cuidar de você e de uma criança. Então, você fica aí no galinheiro durante o dia com o teu bebê e, à noite, vocês entram para dormir. E aí, a criança, a garota lá no galinheiro, eles viram, pediram a Regina mandou um enxoval. Essa vizinha viu o enxoval e falou assim, nossa, esse enxoval não pode ficar no galinheiro. É muito, você vê, uma coisa que é material, que aparentemente não teria, né? Mas o amor, Chico já fala isso, né? O Chico falou, quando você for doar um enxoval, faça a maioria das peças, porque quando você está fazendo, você está vinculando o anjo da guarda daquela outra pessoa, ela está vendo você fazer. E detalhe, há todo um trabalho da espiritualidade em cima daquilo que você está fazendo. É botar um pouco de você ali, né? Eu sempre digo que quando Deus quer agir, Deus não desce aqui, se materializa e fala assim, não, ele toca em alguém. Para esse alguém fazer, para esse alguém ajudar. Então, nesse terceiro caso, ele termina, o bebê do galinheiro, ele termina dizendo, é assim a vida, uns retornam em palácio e outros em galinheiro. Vale lembrar que o próprio Jesus nasceu e foi posto onde? Num estábulo, não é? Estábulo. Pois é. Então, esse livrinho é um livrinho pequeno, é baratinho, mas a tarefa do enxoval é muito forte. Chico dava toda a atenção a essa parte dos enxovais para os recém-nascidos. Lembrei também daqueles casos de campanha, geralmente em igreja católica que faz muito também. No final do ano, quando junta as pessoas para presentear crianças de orfanato, e aí diz o tamanho da criança para apadrinhar. Pois é. E todo o carinho com quem a pessoa que vai doar, né, escolhe a roupinha, vai lá, vê se combina o short com a blusa, o sapato, e escolhe o brinquedo. Também tem muito amor envolvido aí, né? Sim, sim. Eu me lembro, eu acho que eu contei isso uma vez lá na casa, várias vezes, aliás, que eu fui, era dia de Natal, véspera de Natal, e eu comprei um bolo, eu mandei fazer um bolo para levar na casa do índio, um bolo confeitado. E aí eu levei as crianças, as pessoas que estavam lá, ficaram felizes com o meu bolo, mas elas estavam mais felizes com uma senhorinha que estava lá fazendo o bolinho delas. Que legal. E elas participando daquele fazer, né? A senhora estava dando carinho, garanto a você. Tudo bem, ok, meu bolo era muito bonitinho, com a carinha do Papai Noel, mas eu garanto que o que ficou para a história,
porque ficou para mim aquela senhorinha na beira do fogão, fazendo a coisa, e eles em volta. Aquilo era o Natal. Entendeu? E tem, só abrindo parênteses, né, para quem não conhece, a Casa do Índio é uma instituição que tem aqui na Ilha do Governador, que acolhe justamente pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de limitação física, ou porque foram rejeitadas em algumas aldeias indígenas. Então, eles acolhem essas pessoas para poder cuidar. Geralmente são casos bem tristes mesmo, de limitação de movimentos ou algum tipo de deficiência mental, algo assim, mas vale muito a pena visitar para sair daquele próprio mundo cor-de-rosa em que a gente vive, né? É sim. A Casa do Índio necessita muito, muito, muito. Então... E caridade fala disso. Até a última frase do nosso slide, se puder colocar, Rodrigo, a gente agradece, porque essa caridade, esse amor em movimento, em ação, é justamente isso. É o desprendimento que valoriza a caridade. É você sair de si para se entregar ao outro de alguma forma. Isso pode ser feito de inúmeras maneiras, né? Sim. É o que a gente fala de que doar o dinheiro é muito fácil, mas doar o tempo, doar a palavra, como a gente colocou no slide também, né, o sentimento, é muito mais difícil e é muito mais valioso também, né? Doar o tempo, com certeza. Precisa desabafar e a gente ouvir essa pessoa, isso já é caridade. Mas, assim, ouvir sem julgar, porque ouvir julgando não é caridade, não, é fofoca. Ouvir o desabafo, deixar a pessoa falar e você ali tentando entender. Não é também fingir que está ouvindo, não. E a pessoa falar e você, aham, porque isso não é caridade, não, gente. É o desprender-se, é sair de si e enxergar o outro, entender a necessidade. Isso é o que faz a diferença na caridade, né? É verdade. Então, é isso aí, gente. Já estamos terminando? Acho que sim, né? Já deu o nosso horário? Acho que sim. Mas até por isso que a gente pegou aquela imagem lá do início, da mão ofertando o coração, porque é isso, é colocar amor no que a gente entrega. Né? É entregar com amor. Essa semana mesmo eu vi tudo que você faz com amor, né? Uma amiga minha falou assim, quando você trabalha com amor, não é trabalho. Verdade. Isso aí. Então, tudo que você faz com amor realmente não cansa, te faz muito bem. E a caridade é isso. E aí fica a recomendação também para quem quiser entender ou aprender um pouquinho com o que o tio Kardec colocou lá há 150 anos atrás. Tem capítulos maravilhosos no Evangelho segundo o Espiritismo que tratam só disso, né? Tem um que eu destaco muito, que é aquele do que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Porque também fala da importância da gente se desprender na hora de doar, e é uma questão também, que é você fazer sem querer ter aquele mérito em retorno. Porque tem muita gente que faz caridade, entre aspas, querendo a retribuição, querendo as glórias, querendo dizer, olha que lindo o que eu fiz pela pessoa. E eu não estou dizendo aqui, eu não estou condenando com as pessoas que fazem e mostram, não na intenção de receberem um agradecimento, mas na intenção de dizer, gente, olha só, é possível fazer. É possível se sentir bem fazendo. São situações diferentes. A gente sabe quem está fazendo para aparecer e a gente sabe quem está fazendo para servir de bom exemplo. São duas situações. Então, mas o que vale é justamente isso, né? Você se doar por completo e inspirar
pessoas a fazerem o mesmo. E até o que está fazendo para aparecer, muito obrigada. Sim, porque está fazendo, né? Porque está fazendo. Isso né? aí. Pior é aquele que nada faz e ainda assim julga. Isso aí. Porque ele pode ser um vaidoso fazer. Muito obrigada. Já começou por alguma coisa. Né? E tem muita gente que reclama de quem faz. Olha lá, fulano está fazendo só para aparecer. Mas essa pessoa que está reclamando, ela faz alguma coisa? Pois é. Geralmente não, né? Só reclama. Pois é. Então, a gente já vai ver a deixa para o próximo programa. Sim, sim, isso é importante. Porque o próximo, nessa sexta-feira agora, né? Vai tratar justamente, dessa vez, aí vai ficar o suspense, que é para vocês verem na sexta-feira. Não é uma parábola. Olha só. Não vai ser uma parábola. Então, mas é uma continuação também, é um exemplo bem prático de tudo o que a gente falou ainda agora, desse desprendimento, né, do quanto é importante se doar para as pessoas. Não é uma parábola, é uma passagem de Jesus. Isso aí. Né? Então, vamos lá. Até lá, fiquem com Deus, fiquem na paz. Fiquem em paz. Até sexta. Tchau.